Aposto que já viram estas famosas casas de praias coloridas aparecer por toda a internet. Mas qual será a verdadeira história por trás delas? E como é que este sítio se tornou do nada o berço do surf na África do Sul? Eu vim até Muizenberg, aqui mesmo em Cape Town, para ir atrás dos segredos, e o que descobri é simplesmente fascinante. Por isso, já deixa o seu like, subscreva o canal se é novo aqui no Vlogs do Primata, que eu vos mostro tudo. Estamos na famosa Muizenberg agora. Veja lá. Yeah. Este é um hotel, não? Não, esse mesmo sou eu com a vivenda. Yeah. Che, parece hotel, bem trabalhado. Olha o sol a brincar. Olha a montanha. Aqui, o Titoi. Ah, é? Ele viveu aqui Vive aqui vemos É incrível, é bonito ver o pai a Yeah. pedalar com os filhos, mano. Tá a ver? Muitos angolanos. Viveu muitos angolanos nessa banda aqui. Yeah. Veja lá. Slide para as pessoas que estão a... Sai daí de cima até na piscina, tem a piscina aqui, a swimming pool, né? Ah, é? Aqui já. Aqui tem uma piscina? É aqui mesmo aí, aqui. Tá vendo esse mambo azul? Sim, sim, é uma piscina. Foi até, tá aí a piscina, tá aí. Oh, Aí. tem uma piscina aí. Yeah. Veja lá. Esse espaço bonito. É parque de diversão. Você pode caminhar normalmente. Ele vai entrar assim no parque, nós vamos parquear. Deixa eu mostrar aqui essa Caminhar avenida. atrás. Esse é um bairro muito bonito, mano. Uma zona muito bonita. Isto parece um palácio até. Isso é um palácio? É. Para ele ver as casas. Isto é o quê? Isso aí? Não, esse é o coisa, é hall. Casas de banho, tudo tá aí. Ah, é? Yeah. Oh, bonito, mano. Chegar a Muizenberg é honestamente como entrar num cartão postal vivo. A primeira coisa que nos prende o olhar são, claro, as icônicas casinhas de madeira, pintadas com cores tão vivas que parecem competir com a alegria do lugar. Amarelo, vermelho, verde, azul. Cada uma tem a sua própria personalidade. A contrastar na perfeição com a areia branca e o azul incrível do oceano no False Bay, a Baía Falsa. Esta região que nós estamos é uma região extremamente turística, certo? Sim. Yeah. Yeah. Olha aí o pessoal com calma para ir pescar. Yeah. E aqui vem muito angolano. Nós vivemos aqui nessa banda. Aqui atrás, naquela rua de trás, todos os vivem angolano. Mangope, congolese. Naquela time ainda não havia zimbabuano, não havia Portugal, Malau, era só mesmo angolano e congolese aqui. Mangope, congolese. E aqui botaram construído. Estavam construindo. Não tinha acho que no bar, aqui o café. Café Chajora aqui é muito caro nessa parte. Café Sador? Não, aqui nessa área é caro. Pode comprar Não. Zona turística não é para você comprar cenas para comer, bro. As zonas turísticas evita comer e beber. Zona turística é só para você vir mesmo passear. Come em outro sítio, venha passear. Você comprar aqui gasosa, ou comprar aqui sumo, Red Bull, qualquer bebida, até bebidas alcoólicas, acaba sendo caro. Porque é uma zona turística. Uhum. Dá para perceber? Yeah. Ok. Muito bonito, mano. Yeah. Muito bonito. Vamos assim até lá depois. Muito bonito, Vamos bro. na primeira. As ondas aqui também são agressivas, ondas agressivas. E essas ondas são adequadas para surfar. Yeah. E pode-se ver. Tem um monte de surfistas a surfarem nas ondas, mano. Yeah. O Vlogs do Primata é que não é surfista. Não surfa em qualquer onda. Venham comigo. Mano, tranquilo. Yeah.
E não é só ele, hoje vai ser o surfista hoje. Vlogs do Primata não é surfista, eu não surfo em qualquer onda, mano. Mas vamos nadar hoje. Muizenberg é muito mais do que uma fotografia bonita para o Instagram. A energia que se sente aqui é contagiante. O som das ondas a quebrar na praia, as famílias a passear no passadiço, o cheiro a mar que se mistura com dos cafés locais. A praia estende-se por mais de 20 quilômetros e o ambiente é de um relaxamento total, de uma pequena cidade que vive ao ritmo do mar. Quando vierem para a África do Sul, Cape Town, não esqueçam fazer foto ou gravar um vídeo aqui, ok? Os turistas usam estas casinhas decoradas para fazer foto e vídeo. Venha comigo, família. Antes de mergulharmos nos segredos, vale mesmo a pena parar um segundo e simplesmente absorver tudo isto. Este lugar tem uma alma que nos convida a abrandar. Família, estamos aqui com este mano sul-africano e ele é da comunidade Rastafari. Ele tem esse dreadlock. Pergunta a ele há quanto tempo ele cria o look dele. Okay, Os dreads. my brother want to know how long you've been raising your dreadlocks. 4 years this year. 4 anos. 4 years, sir. 4 anos. Yeah. O que ele faz para cuidar bem dos dreads dele, para ter assim uma boa saúde? Yeah, what do you do to have your healthy hair like this? See, I'm born in the sea, born in the sea water. Yeah. So the sea is the blessing when you're in the sea water all the time. You know, you no brush, no comb. Yeah. Diz o quê? Ele nasceu no mar e está crescendo no mar. E a medicina do cabelo dele é mesmo o mar. Ele não penteia, não faz nada. O que ele come para poder cuidar bem dos dreads dele? Há uma certa restrição alimentar? What do you eat to have your healthy hair? And is there any restriction that says that you don't have to eat this kind of food so that you can have a healthy hair? I'm not sure, but I'm nice Italist and I stay Ital, you know, Ital ways is we live from the sea. Yeah. That is the only source of animal we taking in and upon the sea blessing. Yeah, ele geralmente não tem nenhuma restrição, mas ele é italista, então vive no mar e está mais tempo aqui no mar e praticamente não tem nada de restrição. Então vamos ao grande mistério, as casinhas. Qual é a história por trás delas? Para descobrir, temos de fazer uma pequena viagem no tempo, lá para o final do século XIX. Nessa altura, a sociedade vitoriana era extremamente rígida, de modéstia, principalmente quando o assunto era ir a banhos. Essas estruturas conhecidas como bathing box eram no fundo vestiários privados. Foram construídas para que as pessoas, especialmente as senhoras, pudessem trocar de roupa com total privacidade, longe de olhares indiscretos, e assim cumprir a etiqueta da época. Os tempos mudaram, as regras sociais relaxaram, mas as casinhas felizmente ficaram. Hoje são um símbolo da identidade de Muizenberg, e a verdade é que elas quase desapareceram por estarem muito degradadas, mas a comunidade local não deixou. Juntaram-se e criaram organizações para manter essas estruturas, garantindo que todos nós a possamos continuar a admirar. Elas são a prova viva da resiliência e do orgulho de uma comunidade que luta para proteger a sua história. Diz a ele que a comunidade Rastafari em Angola é enorme. Se ele já pensou alguma vez visitar Angola e o que ele acha de Angola? The Rasta community in Angola is wide, is vast. So, have you ever been maybe thinking one day to go and visit your brothers Rastafarian in Angola? I want to go all over Africa and be a part and beat the brethren out there and all the kings and queens. Com certeza. Ele quer mesmo muitíssimo viajar em toda parte para visitar os kings e os queens, quer dizer,
os reis E as rainhas africanas. são os Rastafari Brothers. Yes. É possível andar de... Eu sou muito fã de quem anda de patins, quem pratica skate. Se ele pode andar um pouco para a gente filmar. He is very fan of the people that who skates. So he would love to see you skating if you can show him just a little bit. The land is not right, but I'll do one. Yeah. All right. A areia não tá boa, Yeah. mas ele vai dar um trickzinho. Ok. Thank you, my brother. Thank you. All right, we really appreciate day and night. That's a far right, man. Yeah. All right. Tá bom. Cheers, buddy. Tá bem. Acabamos de falar com o irmão da comunidade Rastafari, família. Da comunidade Rastafari. Então, é um indivíduo super simpático, interagiu conosco, respondeu nossas questões e gostei. Até porque o pessoal aqui tem o estereotipo de que esse pessoal é meio agressivo. Tipo, quando se referem aos mulatos, né? Referem essas mulatas como sendo pessoas extremamente agressivas, mas notamos que são simpáticas, tá a ver? Em todo local que tu fores, é só respeitar as pessoas, ser educado. Quando tu és educado, tens boa energia, também és recebido, és atendido com boas energias. É basicamente isso. Então, foi incrível a conversa que tivemos com o nosso Rastafari. Uma cena bonita. Muito bonito. Cape Town! Here we go. Cape Town, man. Yeah. That's a place to be. A família, estamos a sair aqui do Musimberg. Banda dos turistas. Banda turística, veja lá. Essa zona aqui, assim, um apartamento aqui, estamos a falar em 5 milhões de dólares. 10 milhões de 10 milhões de rands. Que pode ser. 10 mil rands. Não bem assim, a certeza. 10 mil rands, o apartamento aqui. 10 milhões. 10 milhões de rands. Para quem quiser comprar aqui, né? Agora, o arrendamento, um apartamento pode sair a quanto mensal? Tem de 10. 10 mil rands mês. Tipo, acho que de 12 para cima, né? 12. 12 mil rands mês. Naquele tempo, já no nosso tempo, já eram 2 mil, 3 mil. Só que não tem estrangeiros assim em abundância aqui. Os preços estão caros. Essa era a banda dos angolanos. Então, assim, tem essa imagem, olha essa imagem, família. Sabe ele tá? Imagem incrível. Olha essa imagem, família. Nice welcome. Nice to see you. Always I'll see you. Nice to see you. I'm from Teve visto? Yes. Tranquilo. Yes, from Congo, Joseph. Joseph, Yes. sou Armando. Yes. Estou contigo, irmão. Contigo. Oh, segue o canal. Acompanha o canal. Oh, é bem respeitoso. Me viu, deitou cigarro, bro. Really, I'm happy to see you face to face. Ele está feliz de ver. How traveling nice, né? Yes. Yeah, according for God, thanks. Yeah. Yeah, because long way. And this is, Thank you. Agradecemos a Deus porque é uma longa distância, é uma viagem longa que tiveste. E aí ele está feliz de te ver, porque ele sempre te assiste na televisão. Me assiste, agora me viu pessoalmente. Agora te viu pessoalmente. Tá feliz. Já sabia que já está a ver. Yeah. Sabia? Really, Thank you, bro. Thanks. Yeah, Thanks a thank lot you, to see bro. Yeah, obrigado. Because God, He give really, He like for us, He give opportunity till you. I'll see you face to face. Deus nos deu a oportunidade e a ti e a nós para te ver assim cara a cara. Obrigado, mano. Yes, Obrigado. Muito obrigado. Yes. Thank you, bro. Yeah. Thank you, bro. Yeah. Thank you. Olá, recebi de oferta. Aquilo que eu costumo dizer, não é sobre dinheiro. Não é sobre ter dinheiro, é sobre ter conexão. É sobre marcar o primeiro passo. Mostrar amor naquilo que tu fazes. E receberás a retribuição do amor do seu público. Tá aí o pessoal que acompanha. Tá aí, o irmão, é nosso irmão congolês. Nosso irmão congolês. Você costuma a pensar que a África está dividida. A África não está dividida, mano. Somos um único povo. Somos todos irmãos. Tá aí, irmão congolês acompanha. Tá aqui a oferta. Tá me dar, ok?
E nunca mais comi goiaba, mano. Vou comer goiaba. Goiaba. Nunca mais comi goiaba. Recebi de oferta do nosso irmão. Joseph. Muito obrigado, irmão Joseph. Esse é nosso irmão moçambicano, certo? Esse é moçambicano. Nosso irmão moçambicano. Tá aqui há quanto tempo, irmão moçambicano? Eu estou aqui uma coisa de... Em 2008. Estou aqui no capital. Desde 2008 em Cape Town. Mas tem visitado Moçambique? Fui em Moçambique. Vende frutas aqui? You want my number or my Não, eles vendem fruta. You want my number? Minha bolada não é aqui, minha bolada é lá à frente. O que fazes? Frente lá. O que fazes lá do outro lado? Trabalhas com o quê? Eu estou a trabalhar, sortar os cabos do carro. Ok. Você trabalha com soldadura? Eu sou soldadura. Ok. Tranquilo, bro. What's my number? Nosso irmão trabalha com soldadura. Eu sou mesmo. Okay, Tem uma oficina. Tem uma oficina, né? Um bate-chapa. 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 Trabalha com soldadura. Moçambique é muito bonito, povo educado. Eu falo com carinho do povo moçambicano, mano. Eu amo Moçambique. Então, tô contigo, meu irmão. Tem igreja aqui que dão casas? Vieste aqui há muito tempo, no nome da Angelu. Por exemplo, aquele ali no Westlake, tinha umas pessoas que aparam com bicos. Angolanos mesmo que aparam com bicos. Mas depois venderam. É nome da igreja? É nome da igreja, Neo Apostólica, que é Nova Apostólica. Nova Apostólica, ok. Pessoas que ganharam casa em nome da igreja Nova Apostólica. Ok. Agora, o que acontece? Eles tinham que vender. Porque quando os sul-africanos deram conta que esses são estrangeiros e estão sendo dados casas, estavam a fazer greve para receberem aqueles cubículos. Mesmo a receberem casa no nome deles, o que eles fizeram? Os vivos pegaram, venderam a casa e saíram voados. Os sul-africanos aqui são bem invejosos, mano. Principalmente no lado dos pretos. São ciumentos e invejosos no lado dos pretos. Eu, por exemplo, eu não podia viver bem no lado dos pretos. Não, eu também vivo no lado dos pretos. Mano, não é problema. Eu ia sofrer chantagem. Tá vendo? Acusamentos melindrosos. Tá vendo? Iam te acusar? Perseguição. Vende ok lá. Tá vendo? Onde é que esse gajo encontrou dinheiro para comprar casa nessa área? O que ele faz? Principalmente. Para insultar. Principalmente quando. Principalmente quando nós já somos estrangeiros, estou sempre em casa, trabalho por conta própria. Eles vão querer saber, não, esse tipo de trabalho bem pequeno que ele faz, milhões encontrou. Te investigam, te metem boi de mambo. South África. Tá vendo a banda do mulato, ninguém te lê, tá vendo como é que tá? Ninguém vai, porque aqui ninguém se mete contigo. Não, ninguém se mete contigo. Mas por isso são bem, mano, aqui. Coisas são muito invejosas, mano. Então, se aqui não fosse uma zona de mulatos, tu sofrerias perseguição? Sim, claro. Iam fazer protesto na tua casa? É mesmo. É complicado, mano. É complicado. No lado dos pretos, são malais. Aqui a maioria são mulatos. Tem pretos mesmo, mas a maioria são mulatos. São mulatos, Esses não te ligam, os mulatos? Não, tu não queres saber. Um bom dia, boa tarde. Mulato é bom dia, boa tarde. Tá morando na ilha. Se dá não se mete contigo? Não, se dá contigo, tem mesmo família. O preto ainda te chama nome. Tem um nome que nos chama aqui de Macuriquiri. Macuriquiri já é um nome, quer dizer, um nome mesmo de Atavacalhar. Como é? Vai chamando um africano como tu. Macuriquiri é tipo um cão, um rato. O sul-africano negro chama de Macuriquiri. Um africano igual. Macuriquiri cão, cão. Macuriquiri é um nome que você tem, quer dizer, não entende a tua língua, quer dizer, você, quer dizer, não sei como vai fazer. Você não tem valor nenhum, és Macuriquiri. Não, é que na banda... Esse aqui é parafina? Aquele é parafina, Estamos todos aqui. Como te chama? Adão. Ele é o Adão, família. Ele é o Adão. Tá aqui há quantos anos? Estou aqui há 20 anos. 20 anos. 20 anos, Adão. Eu sou sul-africano. É sul-africano? Adão é sul-africano? Ele tem nacionalidade sul-africana. Adão ganhou nacionalidade sul-africana em Angola. Angolano. Ganhou nacionalidade sul-africana. Sim, ganhou porque até o nome que ele tem é mesmo já sul-africano. Ok. Pronto, os sul-africanos lhe adotaram.
como filho deles. Ah, é? Te adotaram como filho deles? Ele já não é angolano. Então tu já não és Maquiriquiri? Não sou mais Maquiriquiri. Até o nome dele, até o nome já não é mais Maquiriquiri. Não, já não sou mais O nome Maquiriquiri. dele é Os 11. Os 11. 11? Yeah, Ah, é? os 11. Te adotaram mesmo? Yeah. Gostaram pai de ti? Como é que eu faço para me adotarem também, para não ser mais Maquiriquiri? Você tem que ir na barra, você vai na barra. Ele é um pesadelo. Poxa, único angolano sul-africano, mano! Tem mais, tem mais. Que? Nós temos angolano sul-africano, mano! Isso tem que sair no vlogs do Primata. Único angolano sul-africano. Já vem Maquiriquiri, mano.